O Curta em Cena percorre as entranhas das grandes cidades com os filmes Pele, R$1, de Aline Guimarães, e Disforia Urbana, de Lucas Simões. Com narrativas bem diferentes, os curtas propõem uma reflexão sobre a vida na metrópole. Olá! O programa de hoje destaca a realidade estampada nas ruas dos grandes centros urbanos. E quem está aqui comigo é a Aline Guimarães, diretora do curta Pele, R$1, uma ficção sobre os vendedores ambulantes que enfrentam a realidade crua da cidade do Rio de Janeiro. Aline, bem-vinda aqui ao Curta em Cena, muito obrigada. Conta pra gente um pouco a história do Pele, R$1. Pele, R$1 nasce de um projeto de cinema social que se chama Cinema Sem Fronteiras. Então, essa ação de cinema coletivada e feita desde o início, em parceria os roteiristas, junto com os diretores, é um modo mais artesão de se fazer cinema. Então, a gente vai para os lugares que estão em risco, ou por violência, ou por baixo IDH, ou por divisas, fronteiras. E nesse lugar, com a ajuda das pessoas que moram, trabalham ou enfrentam a realidade local, a gente cria um recorte. E esse recorte a gente tenta transformar em dramaturgia e fazer um produto audiovisual. Um curta, um média, uma proposta de série televisiva, de web, mas sempre a partir de uma ação social que resulta num produto audiovisual. E o Pele foi isso, foi esse coletivo indo para a rua e com a ajuda dos próprios ambulantes, criando uma dramaturgia para contar a realidade por eles. Dentre todos os produtos que são vendidos nos sinais do Rio de Janeiro, você escolheu a Pele. Sim. Inclusive, isso, além de nomear o filme, nomeia o personagem principal. Por que essa escolha? Eu acho que teve até uma campanha uma vez que é quanto vale a sua pele, quanto vale a sua alma, né? Eu acho que a pele que está ali sendo vendida por R$1 no sinal, ela frita igual a pele da criança que está no sinal vendendo no sol, sabe? A maioria pretos, então por que ainda, né? O preto pobre está nesse lugar e não está sendo olhado para garantir seus direitos básicos. Ele está na margem, e na margem ele sofre no meio dos carros. É um balé triste pela sobrevivência. E além desse balé, ele não tem para onde ir, ele não tem onde morar. E aí ele recorre a um esgoto para morar. Então é a margem da margem da margem da margem. E com o cinema, com esse movimento de baixo para cima, é uma tentativa de ser visto o que precisa ser visto. Mas não é o que acontece, porque a gente passa com o carro e fecha o vidro. Porque, além de tudo, ainda acha que esses meninos, essas crianças vão se aproveitar para assaltar.
Pois é, você fez uma escolha por trazer como personagem principal do filme um menino adolescente. E a gente sabe que esses meninos nessas condições, eles inclusive não são nem vistos como meninos, né? Eles são vistos como adultos, tudo que eles fazem, eles têm plena responsabilidade, que eles já podem ser punidos como pessoas adultas. Qual a sua intenção trazendo esse personagem nessa faixa etária, inclusive tendo ali os seus momentos de fantasia como uma criança, um adolescente que ele é? Falando do Pele, né, do nosso protagonista, é interessante porque o Kevin é o único não ator do filme. O filme, ele brinca tanto com essa realidade, a ficção tão, né, da realidade, que muita gente me pergunta, mas são atores? Sim, todos são atores, bons atores, assim. Só que o Kevin é o único não ator. Porque nessa pesquisa, a realidade dele estava tão nele que não tinha como contar essa história sem trazer ele para dentro do filme. Então, ele foi ator nesse momento para contar a própria história, sabe? Para contar com a própria vivência, com a própria realidade, tudo aquilo, né? Então, ele prova que uma criança de 13 anos precisa ter, às vezes, a maldade de um adolescente de 17, 18 para sobreviver, né? Esse grupo, apesar dele se reunir nessa tentativa coletiva de sobrevivência, né, deles se ajudarem para sobreviverem, eles também têm os seus momentos de lazer, têm os seus momentos de brincadeira, Sim. que é aí que fica evidenciado que eles são meninos, são adolescentes, todos são adolescentes. Essa mensagem, você acha que, qual é essa mensagem que passa de você mesclar esses momentos dessa luta pela sobrevivência, mas como eles conseguem criar uma comunidade de alguma forma? Sim, isso eles me deram muito forte nessa pesquisa direta com a realidade. Então é deles essa alegria de viver, apesar de, esse instinto de sobreviver, apesar de tantas dificuldades. Então é assim, como a cidade é o lar deles, a brincadeira é pular na Baía de Guanabara, a brincadeira é andar sobre ruínas. Foi bem interessante que nesse momento do filme a perimetral estava sendo destruída. Então tem uma filmagem ali embaixo que foi a última semana da perimetral, assim, depois ela caiu. E era a brincadeira deles mesmo, andar nas ruínas, nos cabos, pensar o que podia ser vendido dali para gerar dinheiro. Então esses territórios eles ocupam. Galera do Dragão! Aê, parceiro, meu irmão! Aê! Hadouken! Como você mesma citou, o trabalho de atuação, ele é maravilhoso nesse filme. Todos estão muito bem. Como que vocês fizeram para trabalhar com os atores para chegar nesse ponto de veracidade? Isso foi... fomos direto para a rua, então foi uma semana mesmo colocando roupa e vendendo os produtos nos sinais, assim. Então, era quase um respeito com aqueles ambulantes que nos orientaram na dramaturgia. Então, agora a gente vai ter que sentir na pele o que é estar no sinal. E assim foi feito, tanto que tem imagens do filme que foram no próprio laboratório, né? De correr ali, vender, tudo que a gente colocava para vender, vendia realmente. Então, a pele era vendida, tinha que comprar mais, porque seria injusto não vivenciar. E eu realmente tenho essa proposta com o Cinema Sem Fronteiras de criar ficção, mas depois de mergulhar verdadeiramente na realidade. O seu curta ele foi contemplado num edital afirmativo. Sim. Qual a importância para você desses editais? E você consegue imaginar uma outra forma do poder público de influir mais diretamente nessas produções? Sim, eu acho que a forma utópica seria realmente a cor da pele não importar, né? Nem para se firmar, nem para ser negada. Eu acho que não tem que ser mais uma preocupação, né? E a outra coisa é ter realmente um movimento político, social, para reparar o retardo que foi criado. Então, e aí por isso que a importância da cota, a importância de tudo que possa reparar
aquilo que a gente mesmo causou. Porque é só pegar, colocar numa faculdade e colocar uma câmera na mão que vai ter os mesmos recursos, né? Uma coisa muito marcante nesse filme é a sonoridade, tanto a música quanto os sons das ações que os atores estão realizando em cena. Por que você deu essa importância para isso? Eu acho que ficou muito forte trabalhar ali no sinal e a buzina, o vento, a poeira e as locações que foram escolhidas. Então, assim, eles não têm um alívio, sabe? Aquela capacidade de fechar o vidro e ouvir uma estação de rádio, assim. Esse batidão da realidade que a gente vai lá e vive e volta para o nosso conforto em casa, para eles é diário. Então, eu quis incomodar um pouco também, sabe? Morar num esgoto perto do metrô, esse metrô passando, esse ruído do esgoto, o vento com a buzina, o que isso causa. E isso já gera, com a droga, já gera um distúrbio mental maior. E o susto de um farol, de um sinal. Então, essa poluição visual e sonora, ela forma também uma identidade, sabe? Que não é só estar jogado na rua. Tá morando na rua. Não, é muito perigoso, está morando na rua, tem rato passando em cima, tem, sabe? A gente, morador de rua. Não, peraí, morador de rua não, é muito grave. Então, eu acho que o som, ele traz isso. Pelo menos esses 15 minutos de filme não tem como fechar o vidro. Entra esse fusquinha aí. Esse filme termina de uma maneira trágica, inclusive relacionada à fantasia desse adolescente. Qual o significado desse final? O que eu quis passar foi que mesmo, né, nessas circunstâncias e nessa realidade, ele é apenas um menino de 13 anos que sonha. E aí ele chegou num momento ali, muito pelo grupo que ele estava, que ele desperta a sexualidade dele vendo a transa de dois parceiros ali, né, do grupo. Então isso começa a gerar nele uma fantasia. E o código de maior fantasia do filme é da pessoa que passa diariamente ali fantasiada porque trabalha em festa infantil. Então ele liga a fantasia pessoal à fantasia que a realidade mostra para ele, que é essa que passeia por ali. Só que pode sonhar nesse lugar, pode ter essa fantasia de menino, pode ter esse tempo de descoberta de sexualidade. Então a pergunta do filme é: quem dorme sonha, quem trabalha conquista? Porque é essa mensagem que os ambulantes deixam no nosso carro, afirmando: quem dorme sonha, quem trabalha conquista. Mas o filme ele questiona se isso é verdade, porque ele trabalha, não conquista. Ele sonha
e morrem. Aline, obrigada pela sua presença aqui no Curta em Cena. O filme é maravilhoso. Obrigada a você e parabéns pelo espaço. Obrigada. É importante. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere mais um trecho do filme Pele R$1, de Aline Guimarães. E na volta a gente vai ver uma entrevista com Lucas Simões, diretor do curta Disforia Urbana. Até já! Nega Maria entra na roda, Nega Maria entra na roda, Maria Preta da caçanga rosa, Maria Preta da caçanga rosa, Negra Maria, Maria Rosa, Maria Preta da caçanga rosa, Maria Preta da caçanga rosa. Estamos de volta com o Curta em Cena e o programa de hoje faz um sobrevoo sobre os ciclos diários de uma grande cidade. E agora você vai ver uma entrevista com o Lucas Simões, diretor do filme Disforia Urbana, um documentário que faz um recorte sobre a dinâmica cotidiana de Recife e seus moradores. Disforia surgiu a partir de uma relação de desconforto com a cidade. Elementos do dia a dia, como trânsito pesado, violência, poluição, segregação dos espaços, o ritmo acelerado da cidade. Eu acho que tudo isso afeta negativamente o comportamento das pessoas. Então, eu geralmente digo que o curta é um recorte subjetivo sobre a solidão na cidade. E esse recorte acaba surgindo a partir da observação dessas pessoas no dia a dia. Pessoas que não se sentem pertencentes àquele espaço de transição. As maiores janelas de exibição de curta-metragem são os festivais e as mostras, né? Então, o Disforia Urbana teve a oportunidade de ter sua estreia pública no Cinema São Luís, que, para quem não conhece, é um cinema incrível, assim, super tradicional, patrimônio do estado de Pernambuco. Então, sabe, eu antes só havia assistido ao curta nos monitores de computador, e ter seu filme projetado numa tela de cinema é uma experiência única, assim, né? Tudo é potencializado, tornando tudo mais intenso, assim, a relação com o filme. Disforia Urbana é um reflexo desse sentimento de tristeza em relação ao cotidiano na cidade. Então, cabe aqui até a ideia do não lugar, que esse cotidiano na cidade é o local de passagem, é o local de não pertencimento, o local de consumo, o local de transição, né? Após algumas pesquisas e discussões com o diretor de fotografia, a gente acabou chegando num padrão que os planos do curta deveriam seguir. Então, primeiramente, a captação dos objetos à distância, né? Sempre usando lentes teleobjetivas. Segundo, também a simetria dos quadros, né? Paralelos, verticais, repetições. E, por fim, a câmera fixa. Então, a gente teve como maior inspiração o pintor Edward Hopper. E Hopper representa com realismo, né, a subjetividade da solidão urbana.
e a estagnação das pessoas que vivem na cidade. Então, através dessas escolhas estéticas, a gente quer expressar a monotonia de quem vive na cidade, né? Então, acaba que o curta, a linguagem do curta acaba assumindo esse perfil voyeurístico, né? E a gente, como público, a gente observa, certo? Mas não necessariamente participa daqueles contextos. Por um lado, temos o ritmo frenético e pragmático, né, da cidade, com todo o seu movimento, todo o ruído, toda a poluição, toda a velocidade, né? E do outro, nós temos os artistas fazendo as intervenções, meio que contradizendo todo aquele contexto caótico, né? Então, eu acredito que tanto a performer como o músico, eles têm em comum essa posição de enfrentamento, certo? E, assim, de uma maneira mais direta, a gente pode dizer que o músico produz uma harmonia que confronta os ruídos da cidade e a performer, com seus movimentos, confronta todas as vibrações caóticas ali ao seu redor. No dia a dia estamos cada vez mais individualistas, né? Olhos fixos nos smartphones, usando seu carro individualmente, usando seu elevador, seu assento no ônibus, sua preocupação na cabeça. Enfim, eu acho que quando enfrentamos os fluxos urbanos, geralmente ignoramos a realidade ao nosso redor, né? Então, disforia urbana acaba trazendo essa ideia da moldura, né? Então, é uma espécie de janela para um cotidiano que normalmente é ignorado. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras das entrevistas no nosso site. Semana que vem a gente tá de volta. Até lá!